desejamos parabenizar os queridos companheiros que ergueram essa instituição de amor, que vai atravessando o seu 4º decênio, distribuindo as bênçãos da esperança, conforme os padrões éticos da doutrina espírita. Na mitologia grega, nós vamos encontrar as respostas que o nosso inconsciente ainda guarda em forma de arquétipos. E entre as notáveis manifestações do pensamento grego, Sófocles, pré-cristão, caracterizou-se exatamente pela construção de obras memoráveis para o pensamento, para o teatro, caracterizadas de alguma forma pela melancolia, pelo sofrimento, pela tragédia. Poderemos considerar Sófocles como sendo o pai da tragédia grega. E entre essas páginas incomuns, ele narra a história de Édipus. Édipus era filho do rei Laio, que governava Tebas. E Laio era casado com uma mulher extraordinariamente bela. E esse casal, tendo uma vida na baba, de momento para outro descobriu que a mater-paternidade aproximava-se e ela estava grávida. Nesse momento de júbilos, uma nota triste e trágica procurou tirar o encanto do matrimônio real, porque consultado Zeus, através do grande e sensitivo de Delfos, elucidou que essa felicidade estaria assinalada por uma tragédia. O filho de Laio deveria matá-lo. Ao atingir a idade adulta, matá-lo-ia. E estava no seu prognóstico casar-se com a própria mãe, então viúva, ter filhos e terminar os seus dias mendigando pelas estradas de Tebas, devorado por uma cegueira terrível. Ao tomar conhecimento dessa fatalidade, no prognóstico futurista, Laio temeu, porque a palavra do santuário de Delfos dirigia desde 700 anos antes de Cristo os povos que de alguma forma pertenciam às ilhas gregas, mas também de outros países da Europa e da Ásia. E quando a criança nasceu, e ele a olhou, sentiu aquela reação inevitável da antipatia. Ali estaria o seu assassino, o rei Laio, de uma forma confidencial, chamou dos seus mais devotados servidores e pediu-lhe que colocasse a criança em uma cesta de vime no alto de um monte, ali na região tebana, para que ele fosse devorado pelos chacais, pelos lobos, ou viesse a morrer como resultado das intempéries. E o menino foi colocado desta forma para morrer na montanha Cíteron. Mas aquele que foi encarregado de levá-la à morte enterneceu-se. A criança era portadora de uma ternura incomum e, apesar de haver se comprometido com o rei, o emissário resolveu preservá-la, dar-lhe um certo aconchego, um acomodamento, e lá na montanha deixou mais ou menos resguardado para sobreviver. Um madeireiro, lenhador, que se encontrava passeando nos bosques de Cíteron, ali mesmo, em Tebas. Ele era, aliás, de Corinto. Viu a cesta e a criança e apaixonou-se pela criança.
A criança parecia identificar uma alma velha, como diz a mitologia grega, uma alma de outra vida, e recebeu o nome de Édipus. Foi levado para casa, foi viver em Corinto. Ali, Corinto esplendia de beleza. A sua cultura, a arte, a filosofia, as 7 artes básicas do conhecimento grego, e cresceu e veio a tomar conhecimento da tragédia que pairava sobre o seu destino. Uma grande tristeza o envolveu. E acreditando que aquele que o criava era seu pai, abandonou Corinto e viajou na direção de Tebas. Fez uma grande viagem. E quando estava na estrada de Tebas, havia uma lenda que afirmava ninguém passar pela estrada de Tebas sem enfrentar a Esfinge. A Esfinge é a simbologia do destino. A Esfinge aparecia em toda a sua glória, as garras, o tronco, as asas, as patas, a expressão humana de uma ave de um leão. Poderosa dominadora da mitologia egípcia, apareceu a Édipus, como a todos os viandantes que atravessavam a estrada, e fez uma pergunta: dize-me, ou morres, qual é o ser que pela manhã anda em 4 patas, ao meio-dia em 2 patas, e ao cair da tarde em 3 patas? Decifra-me ou devoro-te. Édipus olhou para o monstro mitológico e respondeu: este ser é o ser humano. Pela manhã engatinha, porque não sabe andar. São as 4 patas. Depois ele é um bípede, caminha com 2 pés. Mas à medida que envelhece, o corpo dobra-se e ele se utiliza de um bastão. É o 3º pé. Então, a Esfinge interpretada rogou-lhe uma praga, aquilo que está do teu destino que se cumpra. Atirou-se ao mar, porque havia sido vencida pela sabedoria e sagacidade de Édipus. E ele continuou a viagem. Já podia ver as portas de entrada de Tebas, a gloriosa cidade egípcia. E quando estava muito próximo de se adentrar na cidade, percebeu uma discussão que lhe pareceu absurda. Um homem de idade regular discutia com um jovem, mas discutia com tanta frieza e com tanta indignidade que irritou ao jovem Édipus, que se envolveu também na façanha. E nesse envolvimento, parte das pessoas presentes também aceitaram o desafio e houve uma briga corporal dele com o ancião. Tirando de um punhal, cravou várias vezes no ancião, até que ele estrebuchou, banhado em sangue, morreu. Édipus não sabia. Este era o rei Laio, portanto, seu pai. Ele havia fugido. O pai expulsou-o para que a trágica percepção paranormal não se tornasse realidade. E o Deus destino trouxe o menino de volta para cumprir a fatalidade. A tristeza caiu sobre Tebas. Ninguém conhecia aquele estrangeiro. Ele era audacioso, era belo, era conquistador. Era quase um deus que houvesse descido das montanhas do Parnaso. Então, Iocasta, a viúva, para poder governar, anunciou a necessidade do matrimônio. Apareceram inúmeros candidatos que ela recusou. E ele aparecendo, ela ficou fascinada com o aspecto daquele moço que veio de Corinto
e casou-se com ele. Era sua mãe. Tiveram filhos. E mais tarde, quando os filhos estavam crescendo, e a aparente felicidade tomava conta de Tebas, Édipo soube que havia cometido parricídio, assassinando seu pai, e agora cometia um dos mais abomináveis crimes. Estava casado com sua mãe, de quem tivera filhos. Transido de dor, ele procurou interpretar o destino. Mandou cegá-lo. E uma de suas filhas segurou-lhe a mão e caminhou com ele pela estrada de Tebas até o fim dos Evos, na mitologia grega. Concomitantemente, Sófocles escreve uma outra peça trágica do destino. A história de uma jovem que se apaixona por seu pai. E nessa paixão que termina em tragédia, nasce para a futura psicanálise a simbologia do amor na consanguinidade. Este amor da mãe pelo filho, o amor do filho pela mãe. Portanto, essa tragédia que é muito conhecida como sendo o conflito de Édipo e de Iocasta, mas também, concomitantemente, a tragédia de uma filha que se apaixona pelo pai e do pai que se apaixona pela filha. E nós vemos aí as duas grandes tragédias de natureza sexual. E ao arrematar a tragédia modernamente chamada Édipo Rei, o que hoje nós vemos na Terra, o desejo mal contido da satisfação sexual, os crimes do desrespeito aos valores genéticos, ao impositivo da consanguinidade, e se estabelece através do símbolo da devoradora de vidas, a esfinge, o destino do homem. Quem sou? Perguntavam os gregos pré-socráticos. De onde venho? Para onde vou? Porque sofro. Aqueles pré-socráticos, Anaxímenes, Anaxágoras e outros, estabeleceram o que nós vimos do mundo vibratório, que Platão mais tarde denominará como sendo o mundo das ideias. Em grego, eidos. Todos viemos do mundo das ideias e nos incorporamos no mundo das sombras. A criatura humana é uma dualidade. É a sombra no corpo e é a vibração ideológica antes e depois da morte. Sócrates anui completamente. Com a teoria das ideias, o idealismo socrático passará à história da filosofia como sendo o espiritualismo universal. E no momento quando essa ideia é projetada e o espiritualismo vai encontrar a sua grande manifestação em Aristóteles, o discípulo de Platão, o insigne mestre que segue nos jardins maravilhosos de Academos, que Platão descreve muito bem, ele introduz um terceiro elemento na criatura humana. Este elemento seria uma força intermediária entre o eidos e a sombra. Então a criatura humana é constituída no conceito platônico, socrático e ao mesmo tempo aristotélico, como sendo
A ideia, o mundo espiritual, a sombra e a parte intermediária. A tese de Sócrates e Platão permanecerá, e aquela parte gloriosa de Aristóteles irá servir de base para Santo Agostinho e os pais da Igreja pré e cristã. Mas nesse mesmo período aparecem três grandes filósofos que discordam do idealismo: Leucipo, Lucrécio e Demócrito. Esses três pensadores dizem que o nada é o tudo e que o tudo volta ao nada. Tudo que existe, inclui a criatura humana, é resultado de três elementos: os átomos, o vácuo e, naturalmente, essa ideia de compressão. Quando desses elementos se extravia, vem a desintegração, o aniquilamento. Será mais tarde o chamado materialismo de natureza filosófica. As correntes, a partir daí, no Ocidente, irão ser espiritualistas. Mas, concomitantemente, no Oriente, nós vamos encontrar no Egito, nos mistérios do Egito, o pensamento de deuses, o deus da noite, a grandeza de Osíris, de Ísis, de Anubis, os deuses da vida e da morte, até o momento em que um faraó percebe que essa teoria não se ajusta, porque Deus deveria estar em toda parte. E ele concebe um Deus que chama Atom. Atom é o Sol. O Sol penetra em tudo, mesmo quando ele não está presente, visível. Os raios ultravermelhos, infravioletas, caloríferos estão aquecendo, mantendo a humanidade. Akenaton, o faraó, então decreta que é necessário construir-se a cidade de Atom, o deus, e manda para o exílio os sacerdotes, que se unem e terminam por matá-lo. O Egito volta à tradição do esoterismo e do exoterismo. O esoterismo, como o nome diz, é a doutrina secreta, a doutrina para os sacerdotes, para os iniciados. Para esses, a cultura humana é o hausto de Osíris, o Deus maior. É um ser imortal que mergulha na carne para desenvolver os sentimentos de Osíris que dormem nele em germe. E, naturalmente, adornar-se também de Ísis, a deusa mãe, e passar pelo crivo de Anubis, o deus da morte. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado exoterista, para o povão. Toda doutrina tem a sua parte esotérica, secreta, e exotérica, popular. Na parte popular, assevera-se que a vida tem um caráter do nascer e do renascer, sendo que os que procedem bem vão para o céu de Osíris, e os que procedem mal reencarnam através de um processo chamado metempsicose. Equivale dizer reencarnam em forma animal e tem como seu símbolo um pequeno besouro, que é o símbolo da eternidade. As duas correntes progridem e vão espalhar-se na Síria, na Babilônia, na China, nas civilizações pregressas, até mesmo aquelas
que desapareceram por erupções vulcânicas ou, talvez, por desintegrações nucleares, conforme Platão. É nesse ínterim que vem Jesus. E o Filho do Homem estabelece que nós somos o hálito divino. Nós somos criados pelo psiquismo de Deus. A energia absoluta e criadora, que os espíritos irão denominar como causa primeira de todas as coisas. E o filósofo holandês, cristão, judeu, irá dizer que a causa cáusica, isto é, a causa tem a sua própria causa do seu surgimento. E então nós vamos ver Jesus falar da vida espiritual. Nós somos um ser pensante que vive antes do berço, que desempenha uma jornada para poder libertar o Deus interno que jaz em nós. A inteligência, os sentimentos de amor, mas também para poder disciplinar as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, porque o mergulho na matéria produz necessidades eminentemente materiais. E essas necessidades materiais, quando não cuidadas, transformam-se em vícios que geram situações perniciosas. O cristianismo é a doutrina da imortalidade da alma. Todos aqueles que vivemos marchamos para a perfeição relativa. Mas, como dissemos, no cristianismo primitivo, as duas escolas, a esotérica e a exotérica, estavam presentes. Para os iniciados, era a reencarnação, o retorno à casa do Pai, o aprimoramento moral. Para os exotéricos, o inferno, a ameaça de aniquilamento nas chamas que ardem e não se apagam nunca. Porque as mentes rudes, o populacho, não teria condições de compreender. E note que Jesus expressa isso. A vós vos é dado entender, mas a eles não, porque ainda estão esses indivíduos em faixa primária da evolução. Jesus vem e revoluciona a Terra, porque dá sentido à nossa vida. E esse sentido temos que ir um pouco à biologia. O ser humano primário, para viver, apresenta 3 funções biológicas: comer, dormir, praticar o sexo, procriar. Então, são 3 necessidades da carne, da organização biológica do ser animal. O cérebro, quando detecta a emoção, ele vai experimentar o sentimento do medo, da ira, da paixão, do ódio, do ciúme e outros. Mas, concomitantemente, a amizade, o relacionamento bom, a fraternidade, a solidariedade, e num crescendo a jovialidade, a ternura, a dedicação, o sacrifício, o amor. O amor é o coroamento dessa escada de Jacó, que vai às delícias do reino de Deus. E nós estamos na Terra ainda sob o ponto de vista antropológico, porque somos o ser que estamos vivendo as emoções. Todos nós, mesmo os indivíduos que perderam o discernimento da chamada normalidade. Ele tem emoções. Emoções desconcertadas ou desconexas, mas são emoções. Fazem parte da área cerebral que atende os sentimentos, as emoções. Daí todos que temos emoções deveríamos trabalhar os instintos, as manifestações imperiosas do ego, do meu, do eu,
do sentimento egotista. Primeiro eu, depois os meus. Ninguém é de ninguém. E nada temos. Nós somos transitórios. Há uma lenda de natureza mística egípcia que narra que um jovem americano gostava muito de um filósofo egípcio. E se fascinou de tal forma que resolveu um dia visitar no seu ashram ao grande místico. Fez a viagem, uma viagem penosa e cara. E quando lá chegou o ashram, não era nada mais do que uma casa modesta. E encontrou o seu mestre sentado no meio da sala. Então ele não deixou de surpreender-se. Não tinha uma cadeira nem para o próprio mestre. Ele, curioso, perguntou assim: senhor, por que é que não tendes nada, nada? Ele disse: porque estou em viagem. Como? Não entendi. Sim, eu cheguei aqui, mas não sou daqui. Estou passando um tempo para poder viajar. Mas que estranho. E o sábio disse: não tanto. Onde estão seus móveis? Não, eu não tenho, eu estou viajando. É a mesma coisa. Eu também estou em viagem. Esta é a conquista das posses do ego. Nós deixamos. Somente levamos aquilo que não preenche espaço, as emoções, boas e más. Então, essa expressão teológica, filosófica, antropológica, invade a história, domina a humanidade. Surgem regras estabelecidas por teólogos, homens e mulheres, com imperfeições, que não venceram as más inclinações. Por exemplo, deveriam ter tormentos sexuais. E que fizeram? Condenaram o sexo. Porque para eles era uma desgraça, mas para nós é uma bênção divina. Surpreendeu-me de maneira singular. Eu li na semana passada no Facebook o Papa ter a oportunidade de dizer que o sexo é divino e que o orgasmo é uma manifestação de Deus. Mas com toda a razão. Se este orgasmo é a fonte da vida biológica, ele tem que ter o selo da divindade. E se o sexo tem por prioridade ser a base das emoções do querer, a libido, do desejo, a libido, desejo de qualquer natureza, eu posso ter a libido do bom traje, a paixão pela roupa, da boa aparência, o narcisismo, e também do prazer sexual, a sede de amor que está embutindo a procriação. Já imaginaram se no ato sexual, objetivando a procriação, não houvesse o prazer? Não nos arriscaríamos a procriar, porque a nossa tendência é o bom, o belo, o melhor. Então, o Papa hoje retoca os tormentos sexuais que estão muito bem apresentados numa obra de Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame. A paixão do prior da catedral por Esmeralda, uma cigana. Era uma cigana bonita, perspicaz, sensual. E o velho sacerdote odiava o sexo e odeia a mulher que o perturba. E o Corcunda de Notre Dame também a ama. Ama a seu modo e defende-a até a morte. Daquele algoz que a queria matar. Mas, no fundo, ele queria matar nele o desejo torpe. Esta evolução do Papa Francisco de divinizar o sexo, bem se vê numa função educada, numa função trabalhada, como do estômago. Não pode haver órgão de maior relevância que o estômago, que nos nutre até o momento em que abusamos, pelo excesso ou pela escassez. O coração, esse divino órgão
que um choque elétrico, 20 dias depois da concepção, faz pulsar um órgão que ainda não existe e que, na hora que para, decreta o fim da existência física. Então, nós somos de origem divina, origem de Deus, marchando na direção da divindade. Qual é o sentido da nossa vida? Aprimorarmos o caráter, desenvolvermos os sentimentos que nos engrandecem, educar os instintos, o instinto de comer, o instinto de dormir, o instinto de procriar, que são básicos, e ao mesmo tempo aqueles que lhes são acessórios. Pode haver nada melhor do que a amizade. Sorrirmos diante da amizade fraterna, sem maior interesse, sem permuta de valores, o prazer de querer bem. Mas pode haver nada melhor do que ser útil, poder oferecer-se a outrem. Aí nós vamos avançar para o século XIX e encontrar na revelação espírita a chave, a união desses conceitos aos quais nos referimos. Segundo os espíritos, através de Allan Kardec, a criatura humana é trinitária. Lembremos de Aristóteles. O espírito, energia pura. O perispírito, a intermediária. E a matéria, o corpo somático. Quando o corpo se dilui, porque ele é uma estrutura em movimento nuclear, toda a energia é atraída ao corpo intermediário. Mas esse corpo intermediário é intermediário. Ele envia ao corpo básico, que é o espírito, e que o vitaliza, que lhe dá bases para futuros renascimentos. Então o Espiritismo vem trazido pelos imortais, porque é a única doutrina que começou pelo fato. Toda doutrina começa pela teoria, em busca de um fato. O Espiritismo foi a ciência em que os imortais vieram e disseram: nós somos as almas das criaturas que vivemos na Terra. E aqui estamos. Allan Kardec, que fez? Foi investigar. Foi realizar uma série de experiências de natureza intelectiva, de natureza física, e classificou os fenômenos de materiais e intelectuais. Mais tarde, a parapsicologia vai examinar os fenômenos de natureza psi, intelectuais, de natureza kappa, os fenômenos materiais. Então nós vamos ver também a igreja. Ela nos fala da alma, essa intermediária entre o espírito que somos e a matéria na qual nos encontramos. E Allan Kardec explica: quando esse ser mental, energético está no corpo, é alma, porque ele tem um acessório. Quando sai do corpo, na sua potência, ele é espírito, energia. E Allan Kardec perguntou, questão número 23, do Livro dos Espíritos: o que é o espírito? Princípio de energia inteligente. O princípio inteligente do universo. Ora, deduzimos que no universo, se tem um princípio inteligente, tem um princípio não inteligente. O mineral, o vegetal, que estão em processos de ininterruptas transformações. Então, no universo, segundo os pais da biologia, vida é tudo aquilo que tem movimento. Então, nós estamos na vida que nos movimentamos, mas no além do corpo, nós nos movimentamos. Nós podemos mudar de lugar, mudar de pensamentos, ter emoções, e voltamos ao mundo causal para poder vir
ao mundo material, superar as imperfeições para voltar para casa como quem terminou a universidade com valores de ajudar a humanidade. Daí já sabemos desde 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, de que nós somos seres pensantes. O nosso princípio é inteligente. A nossa vida é emocional. E o nosso pensamento é o eu profundo. Eu sou o que eu penso. Vejamos o ditado popular. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu diria assim. Dize-me quem és e eu te direi com quem andas. É o inverso que leva à mesma conclusão. Então, o que nos apresenta o Espiritismo? O maior filósofo, o ser pensante, incorrupto, que jamais cometeu qualquer dubiedade. Jesus, o homem de Nazaré, o homem de Betlém de Judá, o homem da Galileia, como quisermos. Jesus, o Cristo de Deus. Este homem estabeleceu como regra de bom viver, qual é o objetivo da minha vida? Os mandamentos de Moisés. A lei antiga revelada. Porém, ele diz, ademais, eu vos proponho amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ele nos propôs essa maneira de amor que é a maior filosofia existencial. O notável psiquiatra Frankl estabelece na sua psicologia que Jesus foi o ser único, aliás, no conceito dele, que atingiu o estado luminoso, o estado de luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Há entre ambos 19 séculos entre o que disse Jesus e o que concluiu o notável Viktor Frankl. Mas não somente ele. Nós vamos observar, por exemplo, entre os maiores materialistas, que a figura Jesus, o homem Jesus, é aquele que conseguiu domar as más inclinações. E os espíritos disseram, é o modelo e o guia da humanidade. Modelo por ser exemplar, o guia por ser mestre. E é tão curioso. Certo dia um jovem chegou para ele e disse o seguinte, bom mestre, eu desejava, meu filho, a ninguém chame-se bom, porque bom somente é o Pai. Nem eu sou bom. Agora, mestre, sim, eu o sou. Quando eu leio certas frases de Jesus e comparo com a cultura odierna, eu comparo, por exemplo, com a cibernética, eu me detenho a pensar na realidade desse universo. A casa de meu pai tem muitas moradas. Senão eu vou, não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então eu me fascino com esta revelação. E é por isso que a doutrina espírita é uma síntese da primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, ou melhor, a primeira revelação, o judaísmo, a segunda revelação, Moisés, e a terceira revelação, o amor de Jesus Cristo. Porque nesse amor está a reencarnação, para explicar por que sofremos, aonde estamos, para onde vamos, qual é o nosso porto de chegada. Então desejo congratular-me com essa nobre instituição que vem semeando esperança e neste momento áspero diz, bom ânimo, dor não é castigo, dor é aprendizagem. E a dor é algo que Deus oferece aos seus eleitos para poder selecionar o bem do mal.
E se estamos num momento de epidemia, de aflição, é um trânsito, porque estamos sempre transitando para melhor. A peste negra da Idade Média ceifou alguns milhões de pessoas, quase dizimou a Europa, mas a humanidade sobreviveu melhor. Consideremos a sociedade da Idade Média e depois a sociedade da Renascença, do século XVI. Examinemos as epidemias, as guerras, as calamidades que houve, principalmente nos séculos XIX e XX. E vejamos a evolução extraordinária da tecnologia de ponta, das conquistas da ciência, dessa física que transcende o universo, da nossa concepção orgânica, o prolongamento da vida, a ciência médica, a tecnologia cirúrgica, através de computadores e de robôs. E então nós veremos que tudo marcha na direção da plenitude, de um estágio muito maior. Não nos assustem. As dores, interpretemo-las. Não nos afastem. As são caprichos do temperamento. São erros do nosso trânsito do instinto para a razão. Compreendamos os agressores. Eles estão doentes. Note que a fera somente ataca quando tem fome ou quando é agredida. Mas o homem que tem egoísmo ataca quando se sente ferido nas vãs e miseráveis questões da sua personalidade. E lembremos de Jesus. Eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Assim, parabenizando a nobre instituição, formulamos votos de uma longa jornada, iluminando as criaturas humanas e dizendo-lhes que a vida tem sentido e não nos cabe interromper esse sentido. Quando o momento é mau, tranquilamente prepare-se para o momento bom que virá. Não há desgraça que nunca se acabe, diz um provérbio popular, nem felicidade que um dia não desapareça. São fenômenos da evolução. Então, nesta noite memorável, aniversária de um núcleo espírita que ilumina as almas, deixamos o nosso abraço afetuoso e os votos de plenitude, dizendo quem somos, filhos de Deus. Para que estamos aqui? Para amar. Qual é a finalidade da vida? Tornarmos-nos